amigos, sejam muito bem-vindos ao De Olho na Lei, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas demais páginas, nas demais plataformas que o canal De Olho na Lei está presente. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui gravando um vídeo para falar sobre um tema recente que vem ganhando repercussão nas últimas semanas e que talvez seja o julgamento mais importante do Supremo Tribunal Federal neste segundo semestre, que envolve a tese do marco temporal para a definição das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Julgamento polêmico, julgamento com diversas repercussões, e nós vamos neste vídeo tentar entender um pouco do que envolve, do que está em jogo nesta tese do marco temporal e a demarcação das terras indígenas, tá certo? Então, gente, para nós começarmos a entender essa tese do marco temporal, nós precisamos voltar no tempo e analisar o caso que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque envolve diretamente uma área de terra que está situada na região do Vale do Itajaí. A nossa história começa lá no final dos anos 90, quando a antiga Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente de Santa Catarina, a Fátima, que hoje tem o nome de IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, ajuizou uma reintegração de posse em face de indígenas da tribo da etnia Xoclen que estavam ocupando uma área pertencente à Reserva Biológica do Sassafrás no município de Itaiópolis. Então, houve esta ação em que a Fátima, agora IMA, alegava este esbulho possessório dos indígenas em face desta Reserva Biológica do Sassafrás. Os indígenas alegavam que, apesar de eles terem uma porção de terra destinada a eles, que foi já demarcada, que é a terra indígena Ibirama-Laclanô, este espaço pertencente à Reserva do Sassafrás já era de ocupação tradicional indígena e que, na verdade, os indígenas estariam retomando o que é deles por meio desta ocupação. O Ministério da Justiça, no ano de 2003, chegou a reconhecer, por meio de portaria, a tradicionalidade da ocupação indígena naquelas terras. Por meio de estudos que foram feitos na época, então chegou a reconhecer que era sim terra tradicionalmente ocupada pelos índios e que, a partir disso, se poderia dar continuidade aos processos de demarcação, ou seja, de ampliação da reserva indígena Duque de Caxias, situada na terra indígena Ibirama-Laclanô. Então, o IMA ajuizou esta ação, a antiga Fátima ajuizou essa ação perante a Justiça Federal, venceu nas duas primeiras instâncias, mas a FUNAI interpôs recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Recurso que recebeu o número 1.017.365. 1.017.365 Santa Catarina. Nesse meio tempo, o STF julgou outra ação importante para os direitos indígenas, que envolve a demarcação da terra, da área conhecida como Raposa Serra do Sol, no ano de 2009. Lá se reconheceu que aquela área que estava sendo objeto de litígio era de ocupação tradicional indígena, e também esta área estava já sendo ocupada desde pelo menos 5 de outubro de 1988, que é a data de vigência da nossa Constituição, e a nossa Constituição que justamente traz essas disposições sobre os direitos dos índios às terras tradicionalmente ocupadas por eles. E por que isso é importante? Porque, como dissemos, a Constituição nos diz que os indígenas têm direitos originários sobre as terras tradicionalmente por eles ocupadas, incumbindo a União demarcá-las, segundo o artigo 231 da nossa Constituição. Além disso, os indígenas têm usufruto sobre o solo, os rios e os lagos das terras por eles ocupadas, sendo nulos de pleno direito quaisquer atos que envolvam a ocupação ou exploração das riquezas, o domínio e a exploração das riquezas dos rios,
dos lagos e dos solos referentes às terras indígenas. Então, a Constituição confere esta proteção às terras ocupadas pelos indígenas. Mas é importante a gente definir o que é que se pode entender por terra tradicionalmente ocupada pelos povos indígenas. Nesse contexto é que surgiram duas teorias, a partir do estudo do caso Raposa da Serra do Sol. A teoria do marco temporal e a teoria do indigenato. Segundo a teoria do marco temporal, para eu saber o que é terra tradicionalmente ocupada pelos indígenas, eu preciso primeiramente verificar se essas terras estavam sendo ocupadas na data de 5 de outubro de 1988, a vigência da nossa Constituição. Então, este seria um critério insuperável, insubstituível, para eu verificar a tradicionalidade da ocupação indígena, sem prejuízo de estudos antropológicos e outras questões envolvidas. Mas é fundamental para essa teoria que a ocupação esteja ocorrendo desde pelo menos o dia 5 de outubro de 1988. Já para a teoria do indigenato, é preciso perceber que os indígenas não têm como demonstrar, não existem documentos que conferem propriedade dos indígenas ou que comprovem a ocupação desde 5 de outubro de 1988. Além do que, muitas das áreas que não estão sendo ocupadas hoje por povos indígenas são áreas em que houve processos de expulsão, mas que tinham ligações permanentes com os povos indígenas, mas que só não estão sendo ocupadas em determinado momento porque houve processos de expulsão, processos de genocídio, processos de segregação dos índios em áreas reservadas. Então, são estas as duas teorias que se confrontam perante o Supremo Tribunal Federal e que serão muito importantes. A decisão do STF sobre este caso será muito importante para nós entendermos o que acontecerá daqui para frente com os processos de demarcação das terras indígenas. Então, tomando uma posição a partir disso, é preciso que o STF decida de maneira sensata, sopesando todas as questões em jogo. É verdade que esta teoria do marco temporal, ela parece não fazer um sentido, porque não há nenhuma disposição legal que diga que estas terras tenham que estar sendo ocupadas desde 5 de outubro de 1988. Não há esta exigência em diploma legislativo algum. E algumas legislações antes da Constituição já de alguma forma asseguravam direitos possessórios dos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas. Mas é preciso também que se façam estudos antropológicos, é necessário que se faça também estudos sobre a legislação vigente na época da ocupação, das ocupações, e que se avaliem todas as questões envolvendo como dimensionar, como equacionar os impasses, os eventuais impactos envolvidos sobre ocupações de boa-fé, de pessoas que estejam nestas terras de boa-fé e que sejam pequenos produtores e que estejam em agricultura de subsistência, enfim. São questões que precisam ser sopesadas e que precisam ser ponderadas. Então, não me parece haver sentido na ideia do marco temporal, mas é preciso fazer um estudo criterioso, um estudo antropológico, um estudo legal, para se avaliar caso a caso o que está em jogo, o que está envolvido, de modo que nós possamos, quem sabe, experimentar um processo de reconciliação entre povos indígenas e não indígenas que vivam no território brasileiro e que não haja mais processos de aniquilamento e de segregação e que todos possam conviver pacificamente com aquilo que lhes é de direito e possam aprender em conjunto, conviver e construir essa sociedade a partir dos intercâmbios das várias culturas. Então, galera, era isso que a gente tinha para falar sobre o marco temporal. A gente espera ter esclarecido as questões pertinentes, as questões que envolvem essa matéria. Vamos acompanhar o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir a respeito.
E muito obrigado pela atenção de vocês a este vídeo. Acompanhe o De Olho na Lei nas diversas redes sociais. E nós vamos seguindo aqui postando conteúdos de interesse da comunidade jurídica para fomentar o debate e para também aperfeiçoar os estudos, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!